Os que iniciam oração. Com verbos que iniciam oração. O verbo iniciou a oração? Sim. Então nós vamos usar ênclise. Vejam então a nossa tabelinha completa. Aí alguns vão dizer, nossa, são só essas 5 regras? Só. Depois a gente vai ver 4 curiosidades. Mas regras são apenas essas. Nas gramáticas por aí, a gente vê até 20 regras para o uso da colocação, para o uso dos pronomes, para a colocação dos pronomes. Eu resumi bastante aí para vocês, para facilitar a vida de vocês. Anotaram tudo? Vamos aos exemplos, então? Mais 30 segundos para terminarem de anotar. Muito bem. Agora que vocês já anotaram, nós vamos exemplificar tudo isso. Vão ser exemplos gerais, tá certo? E depois a gente vai particularizando todos estes exemplos. Essa tabelinha vocês terão que guardar na memória. Aí vocês vão dizer, tudo você diz que a gente tem de lembrar? Pois é. É para o concurso lembrar tudo. Então vamos lá. Imagine a seguinte situação. Briguei com a minha cara, tá na Judetina. E aí ela disse, vou voltar para a casa da mamãe. E eu disse para ela, jamais me abandonará. Ela odiou e começou a arrumar a mala. E eu perguntei, abandonar-me-á deveras? E ela, sem dar palavra, saiu, batendo a porta atrás de si. E eu disse, abandonou-me. Finalmente. Aí está. 3 exemplos estão aí para que nós percebamos. A colocação. Abandonou-me. Eu coloquei o pronome depois do verbo. Por quê? Porque o verbo está iniciando oração. Se ele está iniciando oração, obrigatoriamente eu uso ênclise. A ênclise eu uso com verbos que iniciam oração. Aqui, abandonar-me-á. Eu coloquei o pronome no meio do verbo. Por quê? Porque ele está no futuro. Se está no futuro, é mesóclise. Aí, vocês que estão atentos, e todos estão atentos, dirão, mas Aguinaldo, este verbo também está iniciando oração. Abandonará está no início da oração. É mesmo. Então, há 2 regras possíveis aqui? Sim. Poderia ser mesóclise, como está aqui, porque ele está no futuro. E poderia ser ênclise, o pronome depois do verbo, porque o verbo está iniciando oração. Mas cuidado, nós temos uma hierarquia na colocação pronominal. A mesóclise é mais forte que a ênclise. Quando você tiver 2 ou mais possibilidades de colocação, você tem que pensar nessa hierarquia. A mesóclise é mais forte que a ênclise. E viram que eu deixei um espaço aqui? Surpresa para daqui a pouco. Vocês nem imaginam o que virá aí. Então aí está. A próclise, ou melhor, a mesóclise prevalece sobre a ênclise. Então este verbo está iniciando oração. E está no futuro? Prevalece a mesóclise. Vejam a de cima. Jamais me abandonará. Esse me foi colocado antes do verbo. Por quê? Por causa desta palavra atrativa. Jamais é uma palavra atrativa. Puxa o pronome para antes do verbo. Por isso a próclise. Aí vocês que estão atentos e todos estão atentos dirão, Aguinaldo, abandonará está no futuro. Não tinha que ser mesóclise? A próclise é mais forte que a mesóclise. A próclise prevalece sobre a mesóclise, que por sua vez prevalece sobre a ênclise. Então aqui eu tenho um verbo no futuro e uma palavra atrativa. Prevalece a palavra atrativa, a próclise.
Aqui eu tenho um verbo no futuro que está iniciando oração. Prevalece o verbo no futuro, a mesóclise. A ênclise é a pobre coitada, ela só fica com o pronome depois que as outras recusaram. Então a próclise é mais forte que a mesóclise e a ênclise. A mesóclise é mais forte que a ênclise e a ênclise é a pobre coitada. Simples isto? Então assim, genericamente já exemplificamos tudo. Vamos dar exemplos mais específicos para os casos de próclise, mesóclise e ênclise. Vamos lá. Próclise com orações exclamativas ou optativas. Vejam isto. Macacos me mordam. Raios, raios triplos. Deus nos ajude. Vejam só. O pronome está antes do verbo. Isso é próclise. E as frases estão corretas. E a próclise aqui é recomendada mesmo. Por quê? Porque são orações optativas ou exclamativas. Qual a diferença entre a oração optativa ou exclamativa? Vejam isto. Macacos me mordam. A oração optativa expressa um desejo. A oração exclamativa, você fala por falar. Quando você diz, macacos me mordam, você quer realmente que os símios lhe deem dentadas? Não. Você está falando por falar. Então essa daqui é exclamativa. Você não espera que isto se realize. Agora vejam a outra. Deus nos ajude. Você quer que Deus ajude? Claro. Se ele trouxer o gabarito, melhor ainda. Então aí está. É uma oração optativa. A optativa expressa um desejo. A exclamativa você fala por falar. Mas não importa se uma ou se outra, obrigatoriamente usaremos a próclise. Fácil, não? Vamos lá, com palavras atrativas. Vamos começar com os advérbios. Os advérbios são palavras atrativas. Vejam. Agora me conte a verdade. O agora atrai o pronome para antes do verbo, porque o agora é um advérbio. Todos os advérbios são palavras atrativas. Vejam outra. Amanhã me verão aqui novamente. Amanhã me verão aqui novamente. Aí está. Por que me verão? Por causa do amanhã. O amanhã é uma palavra atrativa. Puxa o pronome para antes do verbo. Mas o verbo não está no futuro, Aguinaldo? Não deveria ser mesóclise? Ora, a próclise é mais forte que a mesóclise. Então aí está. Os advérbios, todos eles são palavras atrativas. Mas, olhem todos aqui para a tela. Vejam isto. Agora, vírgula, conte-me a verdade. Amanhã, vírgula, ver-me-ão aqui. Ver-me-ão, parece um verme gigante. Vamos lá. Amanhã, ver-me-ão aqui. As duas estão corretas. Por que eu estou usando ênclise? Por que eu estou usando mesóclise? Muito simples. Agora era palavra atrativa, não é mais. Amanhã era palavra atrativa, não é mais. Por quê? Por causa da vírgula. Anotem aí. Qualquer palavra atrativa separada por vírgula deixa de ser atrativa. Qualquer palavra atrativa separada por vírgula deixa de ser atrativa. Qualquer palavra atrativa separada por vírgula deixa de ser atrativa. Isso estará na prova de vocês com certeza absoluta. Na prova de vocês, eles vão colocar uma frase assim, na questão número 8 do gabarito azul. Recentemente me pediram para discutir, me pediram que discutisse
o crime piriri pororó. Desse jeito. Isso estará lá no texto. Aí no item 8, eles vão dizer assim. Na linha 15 do texto, essa aí é a linha 15. Podemos colocar uma vírgula depois de recentemente, sem prejuízo para a gramática. Olha o que eles querem. Colocar uma vírgula aqui. E aí você é um distraído. Você não, os outros são distraídos. E esse distraído pensa, recentemente é um advérbio, eu posso ou não colocar vírgula. Sim, eu posso ou não colocar vírgula. Mas se eu puser aquela vírgula ali, o que é que acontece? Muda a colocação pronominal. Se eu puser a vírgula, eu tenho que transformar essa próclise em ênclise. Se eu puser a vírgula, vai ficar assim. Recentemente, vírgula, pediram-me que discutisse o crime piriri pororó. Aí está. Então, não é só ir colocando a vírgula, não é só ir tirando a vírgula. Eu tenho de perceber a colocação pronominal. Aqui, recentemente, vírgula, pediram-me. Eu posso tirar esta vírgula? Se eu tirar a vírgula, altera a colocação pronominal. Então pensem nisso, tá certo? Sempre que houver um advérbio e eles quiserem colocar ou tirar a vírgula, nós temos de tomar cuidado com a colocação pronominal. Vamos lá, mais uma curiosidade. Amanhã, vírgula, conforme a agenda, vírgula, me verão aqui. Amanhã, vírgula, conforme a agenda, vírgula, me verão aqui. Esta frase está certa, certa, certa ou certa? E aí? Alguns vão dizer, não está errado, Aguinaldo? Não. Notem, este me foi colocado antes do verbo. Por quê? Por causa do amanhã, que é a palavra atrativa. Mas, Aguinaldo, tem vírgula. Cuidado, hein? Estas vírgulas que estão aqui, elas estão isolando a palavra atrativa? Sim ou não? Não. Vejam que interessante. Essas duas vírgulas, elas estão isolando esse termo interferente, conforme a agenda. Se eu tiro esse termo daí, as vírgulas desaparecem. Então, amanhã continua sendo palavra atrativa. A UNB ama fazer esta pegadinha, adora. Ela coloca uma palavra atrativa, depois coloca um termo interferente separado por vírgula, depois põe próclise no pronome. E aí, os distraídos pensam, está separada por vírgula? Não, ela não está separada por vírgula. A vírgula está isolando o termo interferente conforme a agenda. Por isso, a frase está correta. Mas, Aguinaldo, aquele amanhã já não ficou longe? Ficou. Então, se eu quiser desconsiderá-lo, eu posso? Posso. A UNB também permite isso. Vejam. Como ele ficou distante, como ele ficou muito distante, ele perde sua característica de atrativo. E aí, perde ou não, Aguinaldo? Depende de quem escreve. Você quer que ele perca? Você quer que ele conserve? Depende de você que escreve. Então as duas são corretas. Fácil demais. Simples demais. Como tudo na língua portuguesa. Dúvidas, problemas, questões? Lembre-se, se tiver dúvida, vão mandando os e-mails. Vamos falar da outra palavra atrativa. Qual é? O pronome. Nós já sabemos tudo de pronome, hein? Pronomes demonstrativos, interrogativos, relativos. Todos os pronomes são palavras atrativas. Por isso, lá na gramática, as regras ficam extensas demais. Lá na gramática, eles colocam palavras atrativas, pronome isso, pronome aquele outro, advérbio aquele outro. Não precisamos, basta ser genérico. Todos os pronomes são palavras atrativas. Todos os advérbios são palavras atrativas. Então vamos lá. Pronomes como palavras atrativas agora. Vejam isto. Alguém me avisou
para pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou. Alguém é um pronome indefinido. Por isso o me foi colocado antes do verbo. Quem me chamou vai querer voltar para o ninho. Vejam, quem me chamou? Quem é um pronome interrogativo. Por isso que o oblíquo átono foi colocado antes do verbo. Mais uma. Ela é a mulher que me ama. Ela é a minha mãe. Vejam, este que é um pronome relativo. Por isso, puxa o oblíquo átono para antes do verbo. Mais uma. Aquilo me apraz. Apraz quer dizer agrada, do verbo aprazer. O aquilo é uma palavra atrativa, é um pronome demonstrativo. Aí está, aquilo me apraz. Vejam que fácil. Eu tenho aqui um pronome indefinido, um pronome interrogativo, um pronome relativo, um pronome demonstrativo. Todos eles são palavras atrativas. Vejam esta. Eu te amo, meu Brasil. Meu coração é verde, amarelo e azul anil. Vamos lá, eu te amo. Esse te foi colocado antes do verbo por causa do eu. Mas, tinha que ter um mas, né? Vejam isto. Eu amo-te. Aí está. Coloquei o pronome depois do verbo. Estou usando o ênclise. Por quê? Porque aqui nós temos uma curiosidade. Que curiosidade é essa? Eu é um pronome pessoal, não é? É. Os pronomes pessoais, tanto do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, quanto os de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Alteza, você, os pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto de tratamento, eles são palavras atrativas, como qualquer outra palavra atrativa. Só que esses pronomes podem deixar de ser. Olha que legal. Os pronomes pessoais do caso reto ou de tratamento são palavras atrativas ou não. Isto só acontece com os pessoais, hein? Alguém é indefinido, obrigatoriamente a palavra atrativa. Quem é interrogativo, obrigatoriamente a palavra atrativa. Que é relativo, obrigatoriamente a palavra atrativa. Aquilo é demonstrativo, obrigatoriamente a palavra atrativa. Agora, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você, senhor, senhora, vossa senhoria, são pronomes pessoais do caso reto ou de tratamento, eles são palavras atrativas ou não. Fica a critério de quem escreve. Vejam outra. Você me ajudará com a louça. Estava eu preparando o jantar e usando todas as panelas da casa, porque a Tana Julitina é que ia lavar a louça. E aí ela vê que eu estou sujando muitas panelas e ela diz, você me ajudará com a louça? E eu digo, então você não comerá o jantar. Perceberam que a gente tinha brigado um pouquinho, né? Qual será a outra frase possível aí? O você é um pronome pessoal de tratamento. Aqui eu estou usando como palavra atrativa. Mas e se eu não quiser considerá-lo palavra atrativa? Você ajudar-me-á. Porque o verbo está no futuro. Se está no futuro, mesóclise. Com a louça. Aí está. Você ajudar-me-á com a louça. Ninguém fala assim no dia a dia, né? Sim, porque no dia a dia nós adoramos a próclise. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não? Então eis, todos os pronomes são palavras atrativas. Os pessoais do caso reto podem deixar de ser. Isso aqui é que explica frases do tipo, ela me encontrou na rua ou ela encontrou-me na rua. Tanto faz. Nós nos abraçamos ou nós abraçamo-nos. A senhora me ajuda ou a senhora ajuda-me. Não é isso? Quando eu digo, o senhor me procurou ou o senhor procurou-me?
tanto faz, tá certo? Não há uma regra, pode ser palavra atrativa ou não. O que mais aparece na prova é justamente isso. Esses exemplos, essas frases para as quais há duas ou mais possibilidades de colocação. Porque muita gente acha, tem de ter uma regra. Não, às vezes não tem. Às vezes você coloca o que você quiser. Tá bem? Vamos falar agora das conjunções. As conjunções subordinativas também são palavras atrativas. Então vamos lá. Se vocês olharem lá no caderno de vocês, nas anotações de vocês, nós colocamos lá palavras atrativas, advérbios, todos eles, pronomes, todos eles. Só que as conjunções nós não colocamos todas. Colocamos as conjunções subordinativas. Cuidado com isso, hein? Existem dois grupos de conjunção em língua portuguesa. A conjunção coordenativa e a conjunção subordinativa. Apenas a subordinativa atrai o pronome. Vamos ver. Conjunção. O que faz uma conjunção? Liga orações. Junção. Ela saiu, pontinhos, voltou logo. Ela saiu, embora... vamos colocar pontinhos. Já sabem que palavra eu vou colocar ali, não é? Embora falasse o contrário. Aí está. Vamos completar, então, com conjunções. Ela saiu, mas voltou logo. Ela saiu, embora falasse o contrário. As duas parecem idênticas, não parecem? Só parecem. Vamos separar estas orações. Separem. Vejam só. Ela saiu, tem sentido completo. Ela saiu, também tem sentido completo. Agora vejam. Ela voltou logo. Tem sentido completo. Ela falasse o contrário. Não tem. Esta oração que vem com conjunção, ela pode ser usada independentemente dessa outra. Ou seja, esta conjunção, ela liga orações independentes. Essa conjunção é uma conjunção coordenativa, porque ela liga orações independentes. Eu posso usar uma, posso usar a outra separadamente. O que não acontece na de baixo. Vejam a de baixo. Ela saiu, embora falasse o contrário. O ela saiu, tudo bem, dá para usar. Mas o ela falasse o contrário, ninguém construiria uma frase assim. Então, esta conjunção é uma conjunção subordinativa. Por quê? Porque ela liga orações dependentes. Uma oração precisa da outra, pelo menos, para ter sentido completo. Eu não preciso das duas dependentes. Basta uma ser dependente da outra e já é subordinação. Então, aqui está. Ela saiu, mas voltou logo, isto é, um período composto por coordenação. As orações são coordenadas, a conjunção é coordenativa, porque liga orações independentes. Ela saiu, embora falasse o contrário. Este é um período composto por subordinação. Ela liga orações subordinadas. É uma conjunção subordinativa, portanto, as orações são dependentes. Pelo menos uma delas depende da outra para ter sentido completo. E aí é que está a pegadinha. Todas as conjunções são palavras atrativas? Não. Apenas as conjunções subordinativas é que atraem. Tá certo? Então aqui, quando a gente diz conjunção, nós temos as duas, mas apenas as subordinativas atraem. Só as subordinativas. Vejam isto. Ela sorriu quando me viu. Vejam, este quando é uma conjunção subordinativa. Aí vocês vão dizer, tem certeza que é subordinativa, Aguinaldo? Tenho. Parece coordenativa. Não. Vejam só, ela sorriu, é uma oração. Quando me viu? Quando me viu? Não tem sentido esse quando me viu. Então, eu preciso de outra oração para que isto aconteça. Por isso,
é subordinação. É mais fácil a gente decorar a listinha das conjunções coordenativas e subordinativas do que ficar lá no dia da prova. Tem sentido? Não tem? Dá para separar? Não dá? Então, dica. As conjunções, todas elas, vocês podem encontrar em qualquer gramática, na internet, não é isso? É só digitar lá no Google conjunções e aí vem um monte de tabelinhas. Tem tabelinha colorida, tem em preto e branco, tem ilustrada, tem de tudo na internet. E aí o que é que você vai fazer? Memorizar essas conjunções. Tanto as coordenativas quanto as subordinativas. Decorar, isto mesmo, decorar. Ué, a gente não tem que aprender? Quando vocês se matricularam neste curso, a intenção era aprender português ou passar no concurso? Passar no concurso, não é isso? Assinalar a resposta correta no dia da prova. Se aprendermos português, melhor. Mas se só assinalarmos a resposta correta, já cumprimos o objetivo. Então a ideia é essa. Se você memorizar a listinha das conjunções, você ganha em agilidade, em certeza e responde à prova com muito mais tranquilidade. Tá bem? Então aqui vai a dica. As conjunções se dividem em dois grupos, coordenativas e subordinativas. As coordenativas se subdividem em 5 grupos, aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. E as subordinativas em 2 grupos, o grupo das integrantes e o grupo das adverbiais. As adverbiais, por sua vez, se dividem em 9 grupos. Finais, temporais, proporcionais, causais, consecutivas, concessivas, conformativas, comparativas e... faltou uma. Condicional. Isto, as condicionais. Tá certo? No total, então, são 15 categorias de conjunção. Se você memorizar uma por dia, em 15 dias você tem tudo na memória. Se você memorizar uma a cada 15 dias, em um mês você tem tudo na memória. Então, dá tempo sim. Tá certo? A minha dica é, colhem uma cartolina na parede do quarto, ou da sala, ou do ambiente de estudo, e numa você escreve lá, conjunções coordenativas, na outra, conjunções subordinativas. Faça o quadrinho, separando aditivas, piriri pororó. E toda vez que você leu uma conjunção, acrescenta lá na sua tabela. Vai chegar um dia em que a sua tabela estará completíssima. Tá certo? Tenho alunos que já fizeram isso, que mandaram fotos por e-mail para ver que a tabelinha estava lá. Foi muito legal. E é claro, hoje já são agentes, não é isso? Escrivães, delegados da Polícia Federal. Vocês serão os próximos se fizerem isso. A UNB ama trabalhar com conjunção. Adora. Podem ver quaisquer provas da UNB, sempre tem lá. Eles trocam uma conjunção por outra, não é? Eles adoram trocar o a medida que por na medida em que. Já falamos disso na aula de crase. E eles vão continuar fazendo isso, tá certo? Então, acreditem em mim. Memorizar a listinha das conjunções é a melhor coisa que vocês podem fazer para o futuro de vocês, tá bem? Vamos lá, continuando aqui então, mais exemplos de conjunção. Ela ficará feliz se me encontrar. Vejam, o se é uma conjunção. Como é que você sabe? Porque eu decorei a listinha das conjunções. O se é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Eu não preciso saber tudo isso, basta dizer que ela é condicional e pronto. Mais uma. Caso me encontre, mude de calçada, disse Butch Cassidy para Sundance Kid. Caso me encontre, mude de calçada. Caso é uma conjunção. E aí atrai o pronome para antes do verbo. Fácil demais, simples demais, como tudo na língua portuguesa. Vamos combinar o seguinte, na próxima aula eu vou fazer chamada oral das conjunções coordenativas. E depois, 2 ou 3 aulas, depois eu vou fazer chamada oral das conjunções subordinativas. E quem errar vai ter ponto negativo. Vamos lá. Convenceram-se? Claro que sim. Vamos deixar as conjunções de lado e vamos continuar aí os nossos exemplos. Folheiem aí o caderno de vocês e peguem aquela tabelinha que nós fizemos. Próclise, mesóclise e ênclise. Certo? Olhem lá. Voltem umas folhinhas. Próclise.
com orações exclamativas ou optativas. Já exemplificamos. Com a preposição em que precede o gerúndio. Está faltando essa. Não é isso? A gente ainda não exemplificou. Então vamos lá. Próclise com em que precede o gerúndio. Vejam isto. Em se tratando de política, exemplo clássico esse, né? Em se tratando de política, vírgula, não sei o que dizer, afirmou Lula. Aí está. Em se tratando, vejam, esse em atrai o pronome oblíquo para antes do verbo no gerúndio. Exemplos menos clássicos. Em nos convidando, iremos. Uma amiga minha diz, eu estou pensando em fazer uma festinha em casa o mês que vem. Se eu fizer a festa, você e a Tana Judetina irão? E eu digo, em nos convidando com antecedência, iremos. Em nos convidando. Vejam, o em atrai o pronome para antes do verbo. Outra. Em me ajudando, estarão contribuindo para tirar um delinquente da rua. Disse o rapaz vendendo chocolate dentro do ônibus. Aí está. Em me ajudando. O me colocado antes do verbo, por causa do em. Agora, pergunta difícil e boba. E se eu tirar o em dali? Aguinaldo, não é difícil, só é boba. Se eu tirar o em desaparece, o verbo passa a iniciar a oração. Aí eu tenho de usar ênclise. Ali eu teria de dizer, tratando-se de política, convidando-nos, iremos, convidando-nos, iremos, ou então, ajudando-me. Cuidado com isso, hein? Se tem o em, é próclise. Se não tem o em, o verbo inicia a frase, então aí tem de ser ênclise, obrigatoriamente. E qual das duas construções nós podemos usar? As duas. Semana passada não, sexta-feira. Estamos gravando na segunda. Recebi um e-mail de uma aluninha perguntando justamente isso. Aguinaldo, quando eu digo em se tratando e quando eu digo tratando-se? Tanto faz, as duas têm o mesmo sentido. Em nos convidando é a mesma coisa que convidando-nos. Em me ajudando é a mesma coisa que ajudando-me, sem problema algum. Pronto, já exemplificamos então o gerúndio. Já exemplificamos também as palavras atrativas, já exemplificamos a mesóclise, já exemplificamos a ênclise, terminamos. Vamos embora assistir ao BBB? Claro que não. Nós vimos as regras, agora nós temos de ver as curiosidades acerca das regras. Vamos lá. São apenas 4 curiosidades. Aí alguns vão dizer, por que você não coloca como regra então? E aí as curiosidades desaparecem. Porque não podem ser regras. São curiosidades, porque às vezes acontecem, outras vezes não acontecem. Então anotem aí, curiosidade. Primeira curiosidade. Vejam isto. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Lembra-se disso? Nem eu também. Mas havia uma outra que dizia assim, quando não se ama, rasga-se a página, não se rabisca a agenda. Agenda rabiscada, Cleiton e Camargo, segundo CD da dupla antes de eles desistirem. Eu quero colocar o pronome se aqui nesta frase. Quando eu digo eu quero colocar o pronome se nesta frase, vocês é que colocam, né? Eu espero. Que colocação vocês farão? Tá bem, vou perguntar diferente. Respondam com educação, hein? Onde eu coloco esse se? Com educação, por favor. Eu estou ouvindo a resposta. Notem o seguinte, o quando é uma conjunção subordinativa. Como é que eu sei? Porque estava no exemplo de agora há pouco. O não é um advérbio.
Ora. Eu tenho duas palavras atrativas colocadas simultaneamente antes do verbo. Se eu tenho duas palavras atrativas colocadas simultaneamente antes do verbo, o pronome pode ficar com uma ou com outra. Eu posso colocar o pronome com esse não e eu posso colocar o pronome com esse quando. Por exemplo, quando não se ama, rasga-se a página, não se rabisca a agenda. Coloquei ao lado do não. Eu posso colocar ao lado do quando. Quando se não ama, rasga-se a página, não se rabisca a agenda. Tá certo isso? Tá. Quando não se ama, é a que nós usamos no dia a dia. Quando se não ama, é o que vai aparecer na prova. Então anotem aí. Duas palavras atrativas simultaneamente colocadas antes do verbo, o pronome pode ficar com uma ou com outra. Duas palavras atrativas colocadas simultaneamente antes do verbo, o pronome pode ficar com uma ou com outra. Vejam mais um exemplo. Se não me ama, parta agora. Briguei com a minha cara, tá na Judetina. Aí ela falou, vamos voltar para casa da mamãe. Sempre falam isso, né? Aí você diz, se não me ama, parta agora. Ou então, se me não ama, parta agora. Qual das duas eu devo dizer? Depende. Eu quero que ela vá, eu quero que ela fique. Se eu quiser que ela vá, eu digo, se não me ama. Aí ela fica com raiva mais ainda e vai embora na hora. Se eu quiser que ela fique, eu digo, se me não ama. Porque até ela entender isso, a raiva já passou. As duas são corretas. Fácil demais. Simples demais. Como tudo na língua portuguesa. Então, guardem isso na memória. Se houver duas palavras atrativas simultaneamente colocadas antes do verbo, o pronome pode ficar com uma ou com outra facultativamente. Aí alguns vão dizer, eu posso colocar dois pronomes? Claro que não. Vamos lá. Segunda curiosidade. Segunda curiosidade. Sua filhinha de 16 anos chega para você e diz, papai querido do meu coração, meu namorado vai viajar para o interior da selva amazônica no chalé abandonado a mais 100 quilômetros da civilização mais próxima para ficar lá com toda a família dele, mas ninguém da família dele poderá, e o coitadinho terá que ir sozinho. Posso ir com ele? Se você for um pai atento, você diz não. Não é isso? Mas você é um pai atento, só que é moderno. Aí você diz, vá, mas telefone para eu saber que você chegou bem. Super moderno esse pai, não é? Vá, mas telefone. Onde eu coloco esse pronome me? A colocação será com o segundo verbo, é claro. Com o verbo telefonar. Ninguém vai dizer vá me. Vá, mas me telefone ou vá, mas telefone-me. Vamos lá. Vamos lembrar a tabelinha que nós construímos aqui na sala e que vocês anotaram aí no caderno de vocês. A tabela qual é? Próclise, com palavras atrativas, oração exclamativa, piriri pororó. Então vamos lá. Eu vou colocar o pronome aqui, ao lado deste verbo. Vamos consultar a tabelinha. Este verbo está iniciando oração? Não. Quem inicia oração é a palavra mas, não é isso? Inicia a segunda oração. Então não é ênclise, porque eu só uso ênclise com verbos que iniciam oração. Será que é mesóclise? Não, porque o verbo não está no futuro. Então não é ênclise porque não está iniciando oração. Não é mesóclise porque não está no futuro. Vamos ver se é próclise. Nós temos aqui uma oração exclamativa optativa? Não. Temos o em que precede o gerúndio? Não. Temos palavra atrativa? O mas é um advérbio? Não. O mas é um pronome? Não. O mas é uma conjunção subordinativa? Não. Mas é uma conjunção coordenativa. Só as subordinativas atraem o pronome. Oh, meu Deus, vejam só, não há regra para esta frase. Não há regra de próclise, não há regra de mesóclise, não há regra de ênclise. O que é que eu faço? O que eu quiser. Se não há regra,
eu faço o que eu quiser. Vá, mas me telefone, ou vá, mas telefone-me. Se eu for um pai brasileiro, eu digo vá, mas me telefone. Se eu for um pai português, eu digo vá, mas telefone-me. Aí está. As duas são corretas. Lembrem-se, em não havendo regra, qualquer colocação é possível. Isso é o que mais cai na prova de vocês. Eles vão colocar esta daqui. Alfredo me chamou. Ou Alfredo chamou-me. Na verdade, pela propaganda, a gente é que chamou Alfredo, né? Alfredo me chamou, Alfredo chamou-me. As duas são corretas. Quando eu digo, nas últimas pesquisas, os resultados nos colocaram em segundo lugar. Não, vamos colocar em primeiro, né? Exemplo derrotista. Em primeiro lugar. Aí está. Nas últimas pesquisas, os resultados nos colocaram em primeiro lugar. Ora, 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 ora. Colocaram é o verbo, certo? O nos é o pronome. Por que esse nos está antes do verbo? Porque sim, poderia estar depois. Colocaram-nos. Aí está, em primeiro lugar. Vejam, este verbo está iniciando oração? Não, quem inicia oração é nas últimas pesquisas. Temos palavra atrativa? Não, o que veio na frente é resultados. Resultados é um substantivo, não é palavra atrativa. E aí, está iniciando oração? Está no futuro? Nada, não tem nada, não há regra alguma. Se não há regra alguma, eu faço o que eu quiser. Dá para fazer próclise, dá para fazer ênclise. Claro que mesóclise não dá para fazer, porque mesóclise com verbo no futuro. E se tivesse no futuro, seria mesóclise obrigatoriamente. Então, guardem isso na memória. Isso estará na prova de vocês. Se não houver regra, qualquer colocação é possível. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então vamos lá. Mais uma regra para nós. Mais uma curiosidade. Curiosidade número 3 e bem simpática. Já ouviram falar em verbo no infinitivo? Já. O que é o verbo no infinitivo? Muito bem, é isso mesmo, todos acertaram. O verbo no infinitivo é aquele terminado em R. Cantar, comer, beber, falar, sorrir, dormir, apropinquar e tantos outros. Com o verbo no infinitivo, como a gente faz a colocação pronominal? Vejam isto. Verbo no infinitivo. Com o verbo no infinitivo, eu posso colocar o pronome aqui e estou fazendo uma próclise. Com o verbo no infinitivo, então, eu posso usar a próclise. Mas eu também posso colocar o pronome depois do verbo e usar a ênclise. Posso? Posso. Então, com o verbo no infinitivo, tanto faz. Próclise ou ênclise. As duas são corretas. Vejam isto. Para me ajudar, ela lavou a louça. Aí está. Para me ajudar, ela lavou a louça. Vejam que o me foi colocado antes do verbo. Próclise. E nem temos palavra atrativa, nem nada disso. É só porque o verbo está no infinitivo. Se está no infinitivo, eu posso usar também a ênclise. Para ajudar-me, ela lavou a louça. Aí está. Olha que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. As duas são corretas? Sim. Isso pega milhões de candidatos na prova, porque tem gente que fica olhando para esse verbo e fica pensando, ai meu Deus, e agora? Próclise ou ênclise? Ênclise ou próclise? Tanto faz. E aí tem gente que vê as duas colocações e pensa, ai não, tinha que ser uma só. Não, há possibilidades diferentes.
E a grande pegadinha, vejam esta, agora vocês vão ficar estarrecidos. Por não te querer mais, por não te querer mais, partirei você em muitas partes. Brincadeirinha, partirei de partir para longe. Vejam só, por não te querer, eu usei o pronome antes do verbo, próclise, mas o verbo está no infinitivo, não está? Querer é infinitivo, então eu posso usar também a ênclise, por não querer-te mais, partirei. Aí vocês que estão atentos, e todos estão atentos, dirão, mas Aguinaldo, nós temos o não aqui na frente. E eu sempre ouvi a minha vida inteira que palavra negativa atrai o pronome para antes do verbo. Isto mesmo. E por que aqui não? Porque ele está no infinitivo. Com verbo no infinitivo, tanto faz a próclise ou a ênclise, mesmo que haja palavra atrativa. Anotem isso. Aí está. Com verbo no infinitivo, tanto faz a próclise ou a ênclise, mesmo que haja palavra atrativa. Essa é a grande pegadinha. Mostre essa última frase para um amigo que esteja estudando só pelas regrinhas tradicionais, e aí você pergunta, tá certo ou não? E ele, como você é burro, será que você não sabe que o não atrai o pronome? O que é que você diz para esse seu amigo concorrente, a mesma vaga? Mais nada, você não vai entregar o ouro, né? Depois de passar no concurso, aí sim, você diz, com verbos no infinitivo, tanto faz a próclise ou a ênclise, mesmo que haja palavra atrativa. Simples, não? Fácil, como tudo na língua portuguesa. Vamos lá. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podem perguntar e a gente vai respondendo. Por e-mail no plantão de dúvidas. Vamos lá. Última curiosidade. Eu sei que é um assunto árido, mas necessário para a prova. A última curiosidade, ela vai tratar das locuções verbais. Já ouviram falar em locução? Aqui na nossa aula mesmo. É a junção de duas ou mais palavras para termos um único sentido. Ao juntarmos duas ou mais palavras, um só sentido. Aqui nós vamos falar da locução verbal, porque estamos falando de colocação pronominal. E a colocação pronominal se faz com o verbo. Então a nossa locução aqui será uma locução verbal. A locução verbal, ela sempre apresenta um verbo auxiliar seguido de um verbo principal. Aí está. O verbo auxiliar, ele vem flexionado, ele vem conjugado. E o verbo principal, ele fica no bem bom, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. É sempre assim. Um auxiliar e um principal. O auxiliar fica conjugado. É o auxiliar que faz a flexão de pessoa, número, modo, tempo, voz. E o principal fica lá no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Com estes nomes, auxiliar e principal, qual deles vocês acham que manda na locução? É óbvio, o principal, não é isso? Então, se um dos dois tiver que carregar o pronome, qual dos dois vocês acham que carrega o pronome? O auxiliar, é óbvio, é o auxiliar que trabalha. Se você tiver uma locução verbal, então, o pronome será colocado antes do auxiliar, no meio do auxiliar ou depois do auxiliar. Vejam, próclise no auxiliar, mesóclise no auxiliar ou ênclise no auxiliar. E aí, você vai observar todas as regras. Como assim? Observar todas as regras. Ora, você vai colocar o pronome ao lado do auxiliar, não vai? Esquece que existe verbo principal. Se o auxiliar estiver iniciando oração, ênclise no auxiliar.
Se o auxiliar estiver no futuro, mesóclise no auxiliar. Se o auxiliar estiver com palavra atrativa, próclise no auxiliar. E o principal nunca carrega pronome? Se ele quiser, ele carrega. Eu posso colocar o pronome depois do infinitivo e depois do gerúndio. O infinitivo carrega pronome, depois dele. O gerúndio carrega pronome, depois dele. O particípio não. O particípio nunca carrega pronome. Nunca, 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 nunca. Anotem isso com letras gigantes. Particípio nunca carrega pronome. Nunca. Então vejam, locução verbal são dois verbos. Ou eu coloco ao lado do auxiliar, observando todas as regras de próclise, mesóclise e ênclise, ou eu coloco depois do infinitivo e depois do gerúndio. É uma ou outra. Eu não vou colocar dois pronomes junto do verbo. Vamos lá? Vejam isto. Quero te encontrar. Vejam. Quero te encontrar. É uma locução verbal. Eu coloquei o pronome depois do auxiliar. Por quê? Porque ele está iniciando oração. Se o auxiliar inicia oração, ênclise no auxiliar. Ah, curiosidade. Anotem aí. Esta frase eu posso escrever também sem o hífen. Quero te encontrar. A gente vê assim no dia a dia, sem hífen. O pronome parece solto no meio da locução, não parece? E aí, esse te é ênclise do auxiliar ou é próclise no principal? Isso é uma pegadinha. Ele jamais seria próclise no principal. Por quê? Porque se o pronome vier junto do principal, é sempre depois do infinitivo, depois do gerúndio. Se o pronome está aqui, no meio da locução, obrigatoriamente eu devo dizer que isso é ênclise no auxiliar, mesmo que não haja hífen. Então anotem aí. Com ênclise no auxiliar, o hífen é facultativo. Escrevam isso. Com ênclise no auxiliar, o hífen é facultativo. Com ênclise no auxiliar, o hífen é facultativo. Com ênclise no auxiliar, o hífen é facultativo. Então, recapitulando. Se aparece sem hífen, o pronome solto no meio da locução, a quem ele pertence? Ao auxiliar. Sempre ao auxiliar, hein? Vamos lá. É uma outra construção possível aqui, não é? Qual? Depois do infinitivo. Quero encontrar-te. Aí está. Pronto. Quero encontrar-te. Eu estou colocando o pronome depois do infinitivo. Que fácil, que simples. Como tudo na língua portuguesa. Dúvidas? Então lembrem-se. Quando nós temos locução verbal, ou eu coloco ao lado do auxiliar, observando todas as regras, ou depois do infinitivo, depois do gerúndio. Particípio nunca carrega pronome. Vamos colocar outros exemplos aqui. Eu vou colocar aqui nesse espacinho para que vocês continuem olhando a regra e memorizando. Vejam esta. Não lhe quero falar. Lembram-se disso? Belchior, na voz de Elis Regina. Não quero lhe falar, meu grande amor. Não quero lhe falar? Estava errado. O não é palavra atrativa. Se o não é palavra atrativa, ele atrai o oblíquo para antes do verbo. Não lhe quero falar. Ou então, colocar o pronome depois do infinitivo. Não quero falar-lhe. No dia a dia, todo mundo coloca o pronome aqui no meio. Não quero lhe falar. Não posso te ajudar. Não vou te buscar. Não quero te ver. Tudo errado. Não te quero ver, não te vou buscar. Ou então, não quero ver-te, não vou buscar-te. Cuidado com isso, hein? Para a prova, vale o que está aqui. Para o dia a dia, a gente pode até dizer, não quero lhe falar. Mas, para a gramática, não dá.
Vamos ver exemplo com gerúndio? Vamos lá. Estarei amando. Eu vou fazer uma viagem, vai durar 5 anos, e eu digo para a Tana Judetina, me espere, durante toda a viagem estarei amando você em pensamento. Vamos colocar tu. Durante toda a viagem estarei amando a ti em pensamento. Para colocar o pronome te, o que é que eu faço? Eu quero colocar ao lado do auxiliar. O auxiliar está no futuro, não está? Se o auxiliar está no futuro, então eu tenho de usar mesóclise. Vejam isto então. A construção é estar-te-ei amando. Olha que coisa estranha. Estar-te-ei amando, disse o eletricista para a vendedora de lâmpadas. Parece coisa de eletricidade. Estar-te-ei amando. Vamos lá. E qual é a outra possibilidade? Depois do gerúndio. Estarei amando-te. E aí fica parecendo música da Shakira. Estou aqui. Aí está. Vejam. No auxiliar, observando todas as regras. O auxiliar está no futuro, mesóclise. Ou depois do gerúndio. Depois do gerúndio é sempre correto. E com o particípio, vamos ver um exemplo com o particípio. Não te havia visto. Aí está. Exemplo de dia a dia. Você está numa festa, tem um conhecido chato, e aí você finge que não o vê. Isso é feio, né? Horrível, horripilante. Vamos mudar o exemplo. Sua sogra servindo docinhos e não leva a bandeja até você. E aí você diz, sogra, eu estou aqui. Ela, não te havia visto. A gente costuma ouvir com o T aqui no meio. Não havia te visto. Não é isso? Está errado. Se o não é palavra atrativa, o T foi colocado antes do auxiliar. E se eu colocar depois do particípio, como fica? Fica errado. Porque particípio não carrega pronome. Cuidado, hein? Eu tenho lido aí alguns textos de alguns aluninhos que estão produzindo redações para o concurso, e aí muita gente está colocando particípio com pronome. Outro dia eu li, havia retirado-se do local, havia retirado-se. Absurdo! Retirado é particípio. Então, havia se retirado do local. Cuidado com isso, hein? Particípio não carrega pronome. Simples, fácil. Como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, um último exemplo para encerrar este assunto. Vejam esta frase. Lembram-se disso? Do nosso poetinha. Poetinha é um apelido para Vinícius de Moraes. Não é depreciativo, não. É como o bruxo do Cosme Velho para Machado de Assis, o poeta dos escravos para Castro Alves, a dama de ferro para Margaret Thatcher e o poetinha para Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes acertou ou errou quando escreveu isso? A melodia é linda, a letra é linda, mas a gramática é tenebrosa. Vejam só. Eu sei que vou te amar. Esse que é palavra atrativa. Então o pronome tinha que vir para cá. Ou então, depois do infinitivo. Esta frase está errada. A correção é: eu sei que te vou amar. Ou então, eu sei que vou amar-te. Agora sejam sinceros. Quem cantaria isso? Eu sei que te vou amar, por toda a minha vida te vou amar. Só um português nato, não é isso? Uma Amália Rodrigues, que canta magnificamente bem. Cantava, né? E essa outra? Eu sei que vou amar-te
Por toda a minha vida eu vou amar-te, a cada despedida eu vou amar-te. Aproveite e dê uma passadinha por Saturno, Vênus. Quem cantaria essa? Eu sei que vou amar-te. Ora, só poderiam ser as marcianas. Lembram-se delas? Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Brincadeira, nem comprei esse CD delas, hein? Nem tenho. Autografado pela Celine e pela Geisa. Muito legal. Vamos lá, dúvidas, problemas, questões até aqui? Não. Essa foi a nossa querida colocação pronominal, tá bem? Eu sei que é um assunto árido, chato, porque no dia a dia a gente não fala deste jeito. No dia a dia você vai continuar dizendo, me leva, me ajuda, eu sei que vou te amar, não quero lhe falar, não posso te ver agora, mas para a prova isso tudo tem que ser diferente, tá bem? Lembrem-se que uma coisa é a eufonia do dia a dia, outra coisa é a gramática normativa. Dúvidas, perguntas, questões? Se houver dúvidas, mandem os e-mails e a gente vai esclarecendo. Vamos mudar o tema, então? Nós terminamos aqui todas as considerações a respeito dos pronomes. E terminamos também todas as considerações a respeito da concordância nominal. Tudo que era importante para combinarmos os nomes da língua portuguesa, vimos. Então nós precisamos falar de uma outra concordância agora. Qual? A concordância verbal. Vamos começar a concordância verbal, então. Vamos lá. Quando eu falo em concordância verbal, eu estou pensando em concordar o verbo. Como que? Vejam isto. Eu saí. Vós saístes. Notem o seguinte. Eu é o sujeito de sair. Vós é o sujeito de saístes. O eu é um pronome de primeira pessoa do singular. Vimos isso agora há pouco. O vós é um pronome de segunda pessoa do plural. Vimos isso agorinha há pouco. O verbo. Eu posso trocar, intercambiar estes verbos? Eu posso dizer eu saístes? Não. Vós saí? Também não. Eu tenho que dizer obrigatoriamente eu saí ou vós saístes. Isso diz o seguinte: todo verbo deve concordar com o sujeito a que se refere em pessoa e número. Então aí está a regra geral para a concordância dos verbos. Que regra geral é essa? Todo verbo concorda em pessoa e número com o sujeito a que se refere. Anotem isso aí no caderno de vocês. Todo verbo concorda em pessoa e número com o sujeito a que se refere. Todo verbo concorda em pessoa e número com o sujeito a que se refere. Pronto? Todo verbo concorda em pessoa e número com o sujeito a que se refere. Alguma dúvida? Não? Pronto, essa foi a concordância verbal. E aí? Alguns vão dizer só isso? Só. Claro, agora nós temos as 432 curiosidades a respeito da regra geral. Então, vamos a elas para conseguirmos terminá-las antes do final do curso. Brincadeira, não são tantas assim não. Mas nós temos as curiosidades. Só que antes das curiosidades, uma curiosidade. Se todo verbo concorda em pessoa e número com o sujeito a que se refere, o que é que eu devo conhecer então para fazer bem a concordância verbal? O sujeito. Nós temos então de classificar os sujeitos da língua portuguesa. Vamos classificá-los então. E o que eu vou fazer com vocês aqui é o seguinte. Nós vamos classificar os sujeitos e, enquanto vamos classificando, nós já vamos falando da concordância. Assim, quando chegarmos ao final da classificação do sujeito, chegamos também ao final da concordância. Fica mais lógico, tá certo? Então vamos lá. Sujeito. Qual é a definição que a gente conhece de sujeito? Vocês devem conhecer várias. Já ouviram uma que dizia que o sujeito é o que pratica a ação? Já. Não é a melhor. Que o sujeito sofre ação? Não é a melhor. Porque o sujeito pratica uma ação na voz ativa quando o verbo é de ação. E se o verbo for de estado?
Anne está feliz. Ela não está praticando ação alguma, mas eu estou falando da Anne. Então, Anne é o sujeito. A melhor definição para o sujeito é esta. Sujeito é aquele a respeito do qual, aquele ou aquilo a respeito do qual se transmite uma informação. Anotem isso. Sujeito é aquele a respeito do qual se transmite uma informação. Aquele a respeito do qual se transmite uma informação. Então, se eu digo, a água está gelada, não é uma ação, mas eu estou transmitindo uma informação. Qual? Está gelada. E de quem eu estou falando? Da água. Então, a água é o sujeito, certo? Vamos lá. Sujeito é aquele a respeito do qual eu transmito uma informação. Vejam isto. O menino saiu. Eu sei que o exemplo é simplório. Eu vou fazer uma pergunta e se vocês não responderem, eu vou achar que vocês não sabem, hein? Respondam em voz alta. O menino saiu. Quem saiu? Muito bem, o menino. O menino é o sujeito. A palavra menino é a palavra mais importante daqui. Então, menino é o núcleo do sujeito. Nós temos um sujeito constituído de duas palavras. Uma das palavras é a mais importante, ela é o núcleo. Vejam outra. Os meninos saíram. Vamos lá. Quem saíram? Os meninos. Os meninos é o sujeito. Meninos, então, é o núcleo. Mais uma. Saímos juntos. Agora eu pego vocês. Qual é o sujeito? Muito bem, todos acertaram. Nós. Como é que vocês sabem que é o nós? Se não está escrito. Por causa do verbo, Aguinaldo. Saímos só pode ser nós. O saímos está na primeira pessoa do plural. Se estivesse escrito, qual seria o núcleo? Nós. Aí está. Mais uma. O menino e a menina saíram. Aí está. Quem saíram? O menino e a menina. Ora, aqui nós temos dois núcleos. Nós temos o núcleo menino e o núcleo menina. Olhem aí para estes exemplos. O menino saiu, os meninos saíram, saímos juntos. O menino e a menina saíram. De acordo com os núcleos que eu reconheço, eu posso classificar o sujeito como simples ou composto. Já ouviram isso? Já. Sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos. Menino, menina são núcleos. Então o sujeito é composto. E se o sujeito possui apenas um núcleo, ele é chamado de simples. Simples, apenas um núcleo. Composto, dois ou mais núcleos. O simples, ele pode ser claro ou ele pode estar oculto. Olha que legal. Eis a classificação do sujeito, então. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Se ele estiver escrito na frase, ele é simples, claro. Se ele não estiver escrito na frase, mas eu sei qual é, ele é simples, oculto. Cuidado. Quando nós aprendemos isso lá na sexta série, no ano de 2007, o sujeito oculto era um, o sujeito simples era outro. Para a gente, isso aqui era sujeito oculto, e isso era o simples. Aí os gramáticos chegaram à seguinte conclusão. O sujeito oculto é sempre eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é isso? É. Então, se o sujeito é oculto é sempre eu, tu, ele, nós, vós, eles, todo sujeito oculto sempre tem um núcleo só. Se todo sujeito oculto sempre tem um núcleo só, então ele é sempre simples. Pronto. Então, saímos juntos. Eu posso chamar de sujeito oculto. Posso chamar de sujeito simples. Posso chamar de sujeito simples oculto. Ou todos aqueles nomes que vocês conhecem desde a sexta série. Sujeito elíptico, sujeito desinencial, sujeito não expresso. E aí por diante. Fácil demais? Então lembrem-se, simples um núcleo só. Composto dois ou mais núcleos. Aí, vocês que estão atentos e todos estão atentos dirão, Aguinaldo, os meninos saíram, não tinha que ser sujeito composto então? Composto? Por quê? Ora, porque se são os meninos, são dois ou mais. Aí vai uma fala muito importante.
Para classificar o sujeito em língua portuguesa, não importa o que eu entendo, o que importa é o que eu vejo. Nunca esqueçam isso. Para classificar o sujeito, não importa o que eu entendo, o que importa é o que eu vejo. Quando eu digo, os meninos saíram, meninos está no plural. A palavra meninos pode representar aí 10 bilhões de meninos, sem problema. Mas quantas palavras eu estou vendo como núcleo? Apenas uma, meninos. Então, para classificar o sujeito, não importa o que eu entendo, o que importa é o que eu vejo. Eu vejo um núcleo, não importa se ele está no singular ou não. Tudo bem? Ou no plural ou não. Vamos lá, mais uma frase para vocês. Vou apagar essas daqui para aproveitar o espaço da louça. Vamos lá. Se eu digo isso aqui. Ninguém me ama. Isso é música, não é? Ninguém me ama, ninguém me quer. Nora Ney. Vamos lá, ninguém me ama. Quem me ama? Ninguém. Vamos lá, que sujeito é esse? Esse é um sujeito simples, claro, é um sujeito simples, oculto, é um sujeito composto ou é um sujeito indeterminado que ainda nem vimos, por isso eu não deveria perguntar? Este daqui é um sujeito simples, claro. Simples, claro, isto mesmo. Para classificar o sujeito não importa o que eu entendo, o que importa é o que eu vejo. Eu estou vendo uma palavra funcionando como sujeito? Sim. Quem me ama? Ninguém. Mas eu não sei quem é ninguém, Aguinaldo. Não importa. Para classificar o sujeito não importa o que eu entendo, o que importa é o que eu vejo. Eu estou vendo uma palavra funcionando como núcleo? Estou. Então, ele é o sujeito. Ah, outra coisa. Eu abreviei aqui, SSC. Vocês não vão abreviar. Vocês vão escrever sempre por extenso. Porque daqui a meia hora eu vou apagar a luz e vou para casa. E vocês não. Vocês vão levar o caderno e aí, se não lembrarem a abreviatura, vão ficar lá, ai meu Deus, o que é SSC? Será que é Serviço Secreto Chavista? Então, coloquem por extenso. Tá certo? Mais uma. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Já vimos esta frase hoje na colocação pronominal. Alguém me avisou. Quem me avisou? Alguém. Que tipo de sujeito é esse? Simples, claro. Mas eu não sei quem é, Aguinaldo. Não importa. Para classificar o sujeito não importa o que eu entendo. O que importa é o que eu vejo. Simples isto? Fácil demais. Simples demais. Como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, mais um, hein? Não me decepcionem. Quem chegou? Na frase quem chegou, o sujeito é simples claro, simples oculto, composto ou indeterminado que ainda nem vimos, por isso eu não deveria perguntar. E aí? É um sujeito simples, claro. Simples, claro? Isso mesmo. Mas, Aguinaldo, quem chegou? Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? Vejam só. Ninguém é um pronome. Alguém é um pronome. Quem é um pronome? Os pronomes não ficam no lugar dos nomes. Já vimos isso, não é? Então, vejam a frase ali do ninguém me ama. Nesta frase, o ninguém está no lugar de um nome. Se eu digo, Atanagildetina me ama, Radegondes me ama, Childerico me ama, qualquer nome que vier ali será o sujeito. Por exemplo, Atanagildetina me ama. Qual é o sujeito? Atanagildetina. Aí eu tiro o nome Atanagildetina e coloco um pronome. Ela me ama. O sujeito passa a ser o pronome ela. Se eu digo ninguém me ama, o pronome passa a ser o sujeito. Ninguém. Então é um sujeito simples, claro. A mesma coisa na outra. Alguém me avisou. Eu posso dizer Asdrúbal me avisou, Austregésilo me avisou, não é isso? Alfredo me avisou. Então se eu digo Asdrúbal me avisou, quem me avisou? Asdrúbal. Asdrúbal é o sujeito. Aí eu tiro o nome Asdrúbal e coloco o pronome alguém no lugar. Então o pronome alguém passa a ser o sujeito. A mesma coisa com quem chegou. Se eu digo Paulo chegou, André chegou, Pedro chegou,
Qualquer palavra que vier ali será o sujeito, não será? Vamos dizer, Paulo chegou. Qual é o sujeito? Paulo. Aí eu tiro o nome Paulo e coloco o pronome quem. O pronome quem passa a ser sujeito. Então na frase quem chegou, quem é o sujeito? Sujeito simples, claro. Cuidado com isso. Os pronomes substituem os substantivos. A gente viu isso hoje. Se o pronome substitui o substantivo, o pronome faz tudo o que o substantivo faria. Se o substantivo era sujeito, o pronome passa a ser sujeito. E aí pode ser um pronome interrogativo, pode ser um pronome relativo, pode ser um pronome indefinido, pode ser qualquer pronome desempenhando função de sujeito. Então aqui está. Quando eu digo quem chegou, quem é o sujeito? Fácil, não? Simples. Como tudo na língua portuguesa. Imagine a seguinte situação. A Suzy e a Barbie tomando chá da tarde. Onde? Na casinha da Barbie, com a xicarazinha da Barbie. E aí, a Suzy ouve um barulho na porta e assustada pergunta, quem chegou? E a Barbie descontraída diz, não se preocupe, quem chegou? Aí está. Lembram-se do quem? Todo mundo sabe quem é o quem. O ex-namorado da Barbie. Não é isso? Ex-namorado ou namorado? Eles terminaram já faz o quê? Uns 3 anos mais ou menos, né? O Ken agora está namorando a Cat, a amiga surfista da Barbie. Vamos lá. Quem chegou? Na frase quem chegou, qual é o sujeito? Quem? Tá vendo? Eu estava perguntando aqui. Agora eu vou perguntar aqui. Quem chegou? Quem é o sujeito? Quem? Ora. Se quem pode ser o sujeito aqui, por que quem não pode ser o sujeito ali? Que óbvio. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, isso é sério? O quem eu não sei, mas o pronome funcionando como sujeito é. Dúvidas, problemas, questões. Tudo isso que nós estamos falando aqui é para que vocês acreditem nisso. É para que vocês acreditem que o sujeito pode ser representado por um nome ou por um pronome. Não importa qual seja o pronome. E isso tudo era para chegar a essa frase, ou melhor, a esta frase que eu colocarei no quadro agora. Esta é catafórico. Vamos lá. Tudo para chegar a esta frase que colocarei agora aqui na lousa. Acompanhem aí. São Paulo, que é linda, acolheu-me bem. Aí está. São Paulo, que é linda, acolheu-me bem. Eu já falei a vocês que eu não sou paulistano. Eu não sou nem paulista. Eu sou paranaense. E vim para esta linda cidade de São Paulo aos 5 anos de idade. E nesses 18 anos que eu estou aqui, ela sempre me tratou bem. Por isso eu digo, São Paulo, que é linda, acolheu-me bem. Vejam só, quantos verbos nós temos aqui? 2. É e acolheu. Nós tivemos uma informação muito legal hoje. A nossa informação foi a seguinte: para cada verbo haverá um sujeito. Lembram-se disso? Se houver 2 verbos, 2 sujeitos, 3 verbos, 3 sujeitos. Então, gramaticalmente falando, eu tenho que encontrar aqui 2 sujeitos. Vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta. Respondam o que vier à mente, sem medo de serem felizes. Na frase, São Paulo, que é linda, acolheu-me bem. Quem acolheu-me bem? São Paulo. São Paulo foi a resposta de vocês. São Paulo é o sujeito simples, claro, de acolheu. Que fácil. Que simples. Como tudo na língua portuguesa. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Pensem 3 vezes antes de responder. A primeira coisa que vier à memória, não respondam. Pensem de novo. Virá uma segunda coisa à memória, não respondem, pensem de novo. Virá uma terceira coisa à memória, respondam. Por mais estranha que pareça, será essa a resposta. Na frase, São Paulo, que é linda, acolheu-me bem. Quem é linda? A maioria pensou São Paulo. Não, São Paulo já é sujeito de acolheu. Sujeito é como fósforo, usou uma vez, já era. Quem mais? Quem é linda? A maioria pensa a cidade. Não, nem tem cidade aqui na frase. De novo, quem é linda? Que. Que, isto mesmo, que é o sujeito simples, claro, de é. Que, isto mesmo.
mesmo que? Esse que é um pronome relativo. Se ele é um pronome, ele pode ser sujeito. E ele é um pronome relativo por quê? Porque ele relaciona duas orações. Vejam, São Paulo acolheu-me bem. São Paulo é linda. Para evitar a redundância, eu troco a palavra São Paulo, a expressão São Paulo, pela palavra que. Então o que fica no lugar de São Paulo. São Paulo era sujeito, então o que passa a ser o sujeito. São Paulo, que é linda, acolheu-me bem. Olha que legal. Este que, então, é um pronome relativo, funcionando como sujeito. Vocês se lembram dos pronomes relativos que nós vimos na aula passada? Na aula passada, não. Na nossa aula número 2. Sim, eu me lembro. Vocês também têm de se lembrar. Quais são eles? Que, qual, quem, quanto, onde e cujo. Não é isso? A maioria deles, a gente viu, podia ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial. Estão lembrados? Adjuntos adnominais. Eles podiam ser várias coisas. Agora, a gente também está dizendo que eles podem ser sujeito. Então, o que estamos fazendo é ampliar o nosso conhecimento a respeito dos pronomes relativos. Pronomes relativos podem ser objetos diretos, objetos indiretos, complementos nominais e também podem ser sujeito. Vamos ver outro exemplo? Vejam outra. Chegaram as mulheres que choram em velórios por um preço módico. Lembram-se delas? As carpideiras. Elas são contratadas para chorar em velórios. Chegaram as mulheres que choram em velórios. A minha pergunta é a seguinte. Nós temos dois verbos aí. Qual é o sujeito de um, qual é o sujeito de outro? Qual é o sujeito de chegaram e qual é o sujeito de choram? Vamos lá, 30 segundos para pensarmos. Quem chegaram? As mulheres. As mulheres, então, é o sujeito simples, claro, de chegaram. Aí está. Setinha para lá, né? Aí. E choram. Qual é o sujeito de choram? A palavra que. Que, então, é um sujeito simples, claro. Simples, claro? É, porque para classificar o sujeito não importa o que eu entendo. O que importa é o que eu vejo. Eu estou vendo uma palavra funcionando como sujeito? Sim. Então ela é o sujeito. Quantos núcleos tem? 1. Então é sujeito simples, claro. Fácil demais, não? Simples demais? Como tudo na língua portuguesa. Agora, tudo que nós estamos dizendo aqui era para chegar a uma pergunta. Qual pergunta? Uma pergunta bem simplória. Olhem os exemplos que nós temos aí. São Paulo, que é linda, acolheu-me bem. Chegaram as mulheres que choram em velórios. O que é o sujeito de é na primeira frase? O que é o sujeito de choram na segunda frase? A minha pergunta é a seguinte. Se o que é o sujeito de é e o que é o sujeito de choram, por que é está no singular e choram está no plural? Vamos olhar os exemplos e vocês vão pensar um pouquinho. São Paulo, que é linda, acolheu-me bem. Que é o sujeito de é está no singular. Chegaram as mulheres que choram em velórios. Que é o sujeito de choram. E choram está no plural. Porque o sujeito é o mesmo e a concordância se faz de modo diferente. As duas estão corretas. Respondam para mim. Isto mesmo. Por causa do referencial. Este que se refere a São Paulo. Então a sua referência é um nome singular. Esse que se refere a mulheres. Então a sua referência é um nome plural. Quando você tiver um pronome relativo funcionando como sujeito, você vai ter de buscar a referência. A referência é singular? Então o verbo concorda no singular. A referência é plural? O verbo concorda no plural. Isso é o mais importante para a concordância da UNB. A UNB sempre vai fazer pegadinhas deste jeito. Sempre, 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 sempre.
O que é que eu quero que vocês se lembrem, então? Quero que vocês pensem. Há um pronome relativo? Sim, há um pronome relativo. E aí, como faz a concordância? Procura o referencial. O referencial do pronome é que fará a concordância com o verbo cujo sujeito é um pronome relativo. Vamos ver outras frases para isso ficar bem claro na nossa memória? Vejam esta. Chegou o dono das lojas que se pontinhos ontem. Aí está. Chegou o dono das lojas que se pontinhos ontem. Vamos colocar aqui o verbo casar no futuro. Casar no futuro. Nem vai dar, né? Vamos trocar o ontem por amanhã. Pronto. Agora dá. Já pensou? O ontem com o futuro fica parecendo o livro do José Saramago. Leram As Intermitências da Morte? A primeira frase do livro é: na semana seguinte não morreu ninguém. Olha que loucura. Na semana seguinte é futuro. E depois o verbo vem no passado. Não morreu ninguém. Estranho, né? Mas depois a gente vê o livro, o cara é prêmio Nobel de Literatura, então isso faz sentido. Agora, o meu aqui não faria. Chegou o dono das lojas que se casará ontem. Nada disso. Vamos lá. O verbo casar no futuro. Enquanto vocês pensam, mais uma. Chegou o dono das lojas que pontinhos ontem. Vamos colocar aqui o verbo abrir no passado. E aí? Chegou o dono das lojas que se pontinhos amanhã. Chegou o dono das lojas que pontinhos ontem. Nas duas frases, o sujeito do verbo é a palavra que. Que é o sujeito de um e que é o sujeito de outro. Aí está. Agora, esse que se refere a um nome da oração anterior. Não é isso? Esse primeiro que. Chegou o dono das lojas que se pontinhos amanhã. Há dois possíveis referentes, o dono e as lojas. Quem é que se casa? É o dono que se casa ou as lojas que se casam? O dono. As lojas, no máximo, fazem uma fusãozinha. Então, casará, para combinar com o dono. Chegou o dono das lojas que se casará amanhã. Que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Agora vejam a de baixo. Chegou o dono das lojas que pontinhos ontem. Eu quero o verbo abrir. Quem é que abre? É o dono das lojas que se abre? Ou são as lojas que abrem? As lojas. Se o dono da loja se abre, isso é solução para os problemas dele. Mas as lojas é que abriram ontem. Vejam, a frase parece a mesma, só que muda completamente o sentido quando a gente procura o referencial. Mais um exemplo para vocês. Um exemplo poético. O sonho dos meninos que, pontinhos pelas ruas, é ter um lar. É ter um lar. Aí está. O sonho dos meninos que, pontinhos pelas ruas, é ter um lar. Completem com o verbo viver. E enquanto vocês completam, mais uma. O sonho dos meninos que, pontinhos pelas ruas, é ter um lar. Completem com o verbo voar. Na primeira, o verbo viver. Na segunda, o verbo voar. Pronto? Vamos lá. O sonho dos meninos que pontinhos pelas ruas. Esse que é o sujeito simples, claro, do verbo que vem aqui. O verbo viver. Vamos raciocinar. Há dois possíveis referenciais, sonho e meninos. Quem é que vive? O sonho é que vive pelas ruas ou os meninos é que vivem pelas ruas? Os meninos.
são os meninos de rua. Então aqui está. O sonho dos meninos que vivem pelas ruas é ter um lar. Agora vejam lá de baixo. O sonho dos meninos que pontinhos pelas ruas, isso é um S, hein? Pelas ruas, aí está. Esse que é o sujeito simples, claro, do verbo que vem aqui. Só que aqui nós vamos colocar o verbo voar. Quem é que voa pelas ruas? Os meninos voam? Não. Poeticamente falando, o sonho é que voa. Então aqui, olha, ele está ligado a sonho. O sonho dos meninos que voa pelas ruas é ter um lar. Fácil, não? Simples. Como tudo na língua portuguesa. Está claro isso para todos vocês? Simples. 30 segundos para terminarem de anotar. Eu vou colocar mais um exemplo para a lição de casa. Vamos lá. O funcionamento conjunto dos dois hemisférios cerebrais, vírgula, que pontinhos a consciência, vírgula, pontinhos o homem dos outros seres. Na primeira lacuna, eu quero o verbo criar. Na segunda lacuna, eu quero o verbo distinguir. Os dois no presente. Vamos contextualizar isso? Vamos lá. O funcionamento conjunto dos dois hemisférios cerebrais, que pontinhos a consciência, pontinhos o homem dos outros seres. Prestem atenção na historinha que eu vou contar, porque ela é que vai resolver a frase. Vocês já viram o doutor Drauzio Varela, o grande doutor Drauzio Varela. Ele tinha um quadro no Fantástico que falava do cérebro humano. E aí ele informou o seguinte: todo o cérebro de todo animal é sempre dividido em dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Não é isso? Nos animais irracionais, os hemisférios trabalham separadamente. O hemisfério direito cuida de algumas coisas, o hemisfério esquerdo cuida de outras, e eles nunca trocam informações entre si. Apenas o ser humano tem cérebro cujos hemisférios trocam informações. O hemisfério direito se comunica com o esquerdo e o esquerdo se comunica com o direito. E é isso que se chama raciocínio. Por isso o homem é o único animal racional do planeta. É o único animal cujos hemisférios cerebrais trocam informações entre si. E aí, o Dr. Drauzio Varela disse uma frase muito legal e eu adaptei esta frase para as nossas aulas. A frase é essa: o funcionamento conjunto dos dois hemisférios cerebrais, que pontinhos a consciência, pontinhos o homem dos outros seres. Eu quero saber, cria ou criam? Distingue ou distinguem? É isso que eu quero saber. Mas eu quero saber isso na próxima aula. Tá certo? Nós vamos encerrar aqui. Vou pedir para o nosso caro monitor que anote essa frase como lição de casa e na próxima aula nós vamos começar a partir daí. Crianças, nós estamos no comecinho da concordância verbal, mas é muito importante que vocês revejam essas questões dos pronomes funcionando como sujeito. Na nossa prova é assim que aparece. Não aparece só aquele sujeitinho simples lá em forma de substantivo, não. Então vão aparecer pronomes relativos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos. E a intenção de falar disso hoje é para que vocês tenham um tempinho até a próxima aula para revisar isso, para internalizar esta ideia, e aí na próxima aula nós vamos falar de todas as regras da concordância verbal. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Tá certo? Nós vamos encerrar agora. Para a próxima aula vamos começar comentando esta frase.
Tá bem? Tenha uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, depende da hora em que estejam vendo essa aula. Ver-nos-emos em breve para o nosso 6º encontro. Até lá.